Bastam poucos minutos, chuva já começa a provocar alagamentos e estragos na cidade. Na Ulisses Guimarães, uma galeria foi levada com a força da água, pela segunda vez neste ano. Equipes da Prefeitura, da Defesa Civil e da concessionária responsável já iniciaram as obras do local. Recuperação do emissário e das galerias deve seguir até o fim dessa semana. Assédio sexual no ambiente de trabalho cresce e resultado parcial deste ano mostra índice superior ao do ano passado. Moradores de Rio Claro ainda sofrem com terrenos baldios. Apesar da lei da limpeza, donos não se mobilizam. E hoje, ao vivo, vamos falar sobre os 500 anos do movimento que mudou os rumos da igreja, a Reforma Protestante. E tem também a maratona dos estudantes em busca de uma vaga na universidade. Enem e vestibulares estão cada vez mais próximos. O Rio Claro Notícias está só começando. Boa tarde. Nós começamos o Rio Claro Notícias com a informação de que morreu nesta madrugada o paciente psiquiátrico que falamos ontem aqui no Rio Claro Notícias e que havia sido baleado após fugir da Casa de Saúde Bezerra de Menezes no final de semana. O homem levou 5 tiros quando trocou tiros com segurança de um supermercado. Isso logo após ele ter sido abordado por outro segurança e roubar a arma dele. A vítima ficou hospitalizada na Santa Casa, mas acabou não resistindo. De acordo com a Casa de Saúde, ele é natural de Piracicaba e passava por tratamento em Rio Claro por causa do uso de drogas e também esquizofrenia. E basta chover um pouco, né? A quantidade de água tem sido grande, mas por curtos espaços, como aconteceu ontem à tarde em Rio Claro. Cerca de meia hora no máximo e as ruas já ficaram alagadas em vários pontos da cidade. Em um deles, a Avenida Ulisses Guimarães, perto do Novo Fórum, houve um deslizamento de terra, o segundo no mesmo local este ano. Essas imagens postadas nas redes sociais infelizmente não mostram nenhuma novidade. Basta um pouco de chuva para que vários pontos de Rio Claro fiquem totalmente alagados. Esta área fica perto da Avenida Presidente Kennedy, uma das entradas da cidade. Além disso, a chuva também causou a queda de uma galeria de águas pluviais, que fica na Avenida Ulisses Guimarães, próxima à Unesp. Além da galeria, também foram danificados o emissário e parte da tubulação de água e esgoto. Equipes da Prefeitura e da BRK Ambiental já iniciaram as obras no local. Nós temos que recuperar a galeria afetada, para tanto a gente vai refazer o talude numa inclinação que não traga risco para os operários, chegar e dar um jeito de chegar na galeria propriamente dita. Com isso, a gente tentar recuperar essa galeria de forma o mais rápido possível. O trecho da avenida faz parte do mapeamento de risco da Defesa Civil e é constantemente monitorado pelas equipes. Todos os pontos que nós consideramos de risco para a cidade, seja de alagamento ou seja de eventual deslizamento, nós fazemos a visita e monitoramos constantemente e esse aqui era um dos locais que nós estávamos visitando. A BRK Ambiental, que é concessionária responsável pelos serviços de tratamento e coleta de esgoto em Rio Claro, disse por meio de nota que já disponibilizou o maquinário necessário para que as obras se iniciem. A empresa disse ainda que disponibilizou um equipamento que irá redirecionar o esgoto para outra estação de tratamento, o que irá impedir a contaminação do Córrego dos Bandeirantes e do Ribeirão Claro. Os resíduos estão sendo direcionados para a estação de tratamento do Jardim Conduta, que também absorve e trata o esgoto de outros 50 bairros da cidade. Segundo a Defesa Civil, na tarde de ontem, foram registrados 21 milímetros de chuva, índice considerado comum para essa época do ano. E mesmo acontecendo em área de mata, o incidente na Avenida Ulisses levanta um outro alerta. E as pessoas, para aumentar o terreno, para construir um quarto a mais, um cômodo a mais, elas acabam agredindo aquele talude que foi construído, que deveria ser para a proteção delas, né? Acaba sendo um fator de risco para ela, né? Porque ela diminui a inclinação e que nesses momentos de chuva, né, a água infiltra e a natureza acaba se vingando. É estranho uma obra recente como essa, a duplicação da Ulisses Guimarães naquela região da Unesp, ali do Novo Fórum,
ter apresentado problema 2 vezes no mesmo ano por causa de chuvas. Bom, vamos ver como é que fica o tempo hoje em Rio Claro e região para saber se essa obra pode ser adiantada ou atrasada. Terça-feira com chegada de frente fria, que deve passar rápido. Fortes rajadas de vento estão previstas em todo o estado de São Paulo e, apesar dos registros de temporais em algumas cidades ontem, as áreas de instabilidade perdem força e as chances de chuva diminuem também. O céu ainda fica com algumas nuvens em boa parte do interior, mas o sol já aparece em períodos intercalados. Em Cordeirópolis, o clima permanece ameno e a chance de chuva a qualquer hora do dia, máxima de 27 e mínima de 18 graus. Araras tem variação um pouco maior, os termômetros ficam entre 28 e 18. O sol aparece hoje em Rio Claro, mas mesmo assim há chances de chuva, máxima de 29 e mínima de 18 graus. Mercado imobiliário na área aqui no Rio Claro Notícias, comigo aqui o Marcos Hofling, como toda terça-feira, para dar dicas, tirar dúvidas a respeito desse mercado. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Paulo? Tudo jóia? Tudo jóia, tudo tranquilo. Temos 3 perguntas separadas aqui para a gente ajudar você aí de casa. Às vezes, né, o pessoal tem a mesma dúvida. Outras pessoas também vão dar uma ideia também para outras pessoas. Exatamente. Também. Exato. Você pode fazer o contato aqui com a redação 2111 7000, manda a dúvida, porque são assuntos que geralmente geram esses questionamentos aqui. Por exemplo, Cleide da Vila Bela acabou de comprar uma nova casa e gostaria de saber quanto tempo tem para reclamar com o antigo dono de eventuais problemas com o imóvel. Existe esse prazo? Tem que ser feito em contrato? Como que funciona, Marcos? Cleide, né? Cleide. No caso aí, Cleide, você não, a não ser que você tenha ajustado alguma coisa com a pessoa que vendeu, você ou pôs em contrato algum acordo que tem que ajustar alguma coisa nessa venda. Mas venda de casa ou imóvel direto com a pessoa, não é que nem uma empresa quando tem algum defeito, Paulo, aí você tem que reclamar, tem um código do consumidor, não é isso? Para venda direto já não tem essa questão. Então, se você acordou alguma coisa, tudo bem. Agora, se não acordou, infelizmente, você vai ter que talvez aí arcar com o problema, né, do ajuste da casa dela que ela comprou, né, Paulo? Nesse caso aqui, por exemplo, né, às vezes você compra, como você falou, uma empresa, construtora, tudo mais, tem um prazo para reclamar. Sim. Quando é feito o intermédio via imobiliária, qual que é o papel da imobiliária nesse meio campo? Nesse caso aí, a imobiliária é uma intermediadora, então ela faz uma ponta entre as partes. Ela não é a construtora, ela não fez a obra, então ela não pode ter uma responsabilidade porque ela do imóvel que ela vendeu, porque ela foi um terceiro que construiu, usou o imóvel, vai saber quanto tempo, e depois pôs a venda. É uma intermediação, é uma aproximação. Essa é a função do corretor de imóveis. Agora, ter uma responsabilidade, a não ser se por escrito, olha, a responsabilidade assumiu tal coisa. Aí sim, tem que assumir. Fora disso, legalmente não tem que cobrar. Perfeito. Osmar, Jardim Conduta, olha, ele é fiador de um amigo e ele desocupou a casa onde morava. A imobiliária está cobrando a pintura do imóvel e diz que se ele não pagar, o fiador que tem que resolver isso pagando até fazendo a pintura da casa. Realmente é minha obrigação? Acho que a dúvida dele é se o fiador tem a responsabilidade apenas sobre aluguéis não pagos ou também se tem essa questão da conservação. Tem também, que deve ter um laudo no contrato, falando de pintura, falando de manutenção, além das contas de água, luz, IPTU, se houver um condomínio, e também do aluguel, que é o principal. Agora, da pintura, é responsável que esse amigo, grande amigo, deixou para ele para responder. Se estão cobrando o fiador, o amigo sobrou para o amigo, né? Só pode ser. Só pode ser. Não tem outra saída aí. E aí, infelizmente, é o Osmar, né? Osmar, você tem responsabilidade em cima da locação e dessas despesas extras que tem também, né? Camila da Vila Operária, estou procurando terreno para comprar, mas não tem plano de construir imediatamente. É possível financiar somente o terreno? Acho que ela está procurando só para um terreno para financiamento, né? Para comprar um terreno. Para comprar um terreno, só terreno. Talvez não queira começar a construção Camila, agora. Só terreno, infelizmente, para nós, proprietários imobiliários e tal, infelizmente, não está tendo financiamento só do terreno. Se você
quer construir. E sim, você pode financiar o terreno e automaticamente vai sair o financiamento para a construção, né? Fora, tem que análise de cadastro e tal. Independente disso, só o terreno. Infelizmente, os bancos não financiam, apenas o terreno. Tá. Se for terreno com construção, aí sim... Se ela comprar o terreno e vai construir logo em seguida. Aí eles fazem um financiamento desde o terreno com a construção, tudo junto. Apresenta o terreno, você tem que apresentar o projeto, eles fazem tudo na sequência, né? Legal. Mais uma vez, muito obrigado, Eu agradeço, Marcos Paulo, Hofling, pelas informações e orientações aqui. Lembrando, pode participar conosco aqui. Semana que vem a gente faz a tua pergunta no ar. Maravilha? Até lá. Terça-feira que vem. Até lá. Ao vivo. A seguir, vamos falar de emprego e também de um velho conhecido transtorno de moradores aqui de Rio Claro, viu? Os terrenos baldios têm lei que prevê cobrança para os donos que não limpam, mas parece que não adianta não. Os detalhes já, agora são 12h48. Olha, já faz algum tempo que os moradores do Jardim Wenzel têm que conviver com um vizinho indesejado. E como se não bastasse, agora um outro problema surgiu. A dona Maria é moradora do Jardim Wenzel há 8 anos e desde que se mudou para cá tem que conviver com este terreno que fica bem em frente à casa dela e os problemas que ele traz. Então a gente sofre muito com lixo, né? São nóia que desce, que sobe, que atravessa, que toda hora eles andam 24 horas por dia, não param. Então, assim, a gente tem muito problema mesmo, mas é com o mato e o terreno baldio. O movimento para a compra e venda de drogas também é constante no local, o que aumenta a sensação de insegurança. Segundo os moradores, o terreno é de propriedade de um grupo de pessoas, que inclusive hoje estiveram aqui no espaço fazendo uma visita. Sempre que vem até aqui, o grupo de empresários demonstra o interesse de construir no terreno um empreendimento imobiliário. Porém, até agora, nada aconteceu. Já tem uma planta de prédio, vai ser um condomínio de prédios. Estava tudo pronto, tudo certinho. Agora, eu não sei o que deu na prefeitura de errado. Alguma coisa foi, um problema com a prefeitura, que não sai essas construções, nem de casa, nem de loteamento, nem de prédio. Além do mato alto e do entulho, que na maioria das vezes é descartado ali pela própria população, os moradores também esperam há anos a solução de um outro problema. Já fazem 3 anos que essa casa está em leilão. Com o passar dos anos, o muro caiu, o que facilitou a entrada de invasores no local. As pessoas entram, saem, sabe, assim, vira e mexe, tem que chamar a polícia para tirar. Então, assim, é um sufoco, um sofrimento. O imóvel, avaliado em R$150 mil, continua à venda. Enquanto isso, a dona Maria e os vizinhos aguardam a solução dos 2 problemas. Que a prefeitura tome uma providência, o dono tome uma providência para que construa alguma coisa, se for para construir, não sei, que saia alguma coisa, para a gente pelo menos sair desse mato, né, de perto do mato aí. Olha, nós entramos em contato com a prefeitura, que informou o seguinte, que a limpeza de terrenos particulares é de responsabilidade dos proprietários e a prefeitura, em caso de denúncia, por exemplo, o morador, o vizinho, pode entrar em contato via 156, fazer a denúncia, que aí a prefeitura pode agendar quando as equipes estiverem na região para fazer a limpeza da área e depois manda a conta para o proprietário. A coleta de lixo, a prefeitura reforça também que existe em toda a cidade, feita diariamente, tem um projeto de cata-bagulho e também os ecopontos. Então não justifica esse descarte do lixo aí de maneira indiscriminada. É importante então alertar os moradores, façam a denúncia e peçam aí um protocolo para que a prefeitura vá até o local, faça a limpeza mesmo. Aí o proprietário que pague a conta. Se existe a lei deve ser cumprida dessa forma aí. Olha, quando tiver atitude suspeita também de elementos, no caso de violência, entre em contato com a Guarda Municipal ou com a Polícia Militar. 190 é a Polícia Militar para que a viatura faça a ronda no local, tentando evitar aí algum problema com a criminalidade. Notícia boa agora, viu? O desemprego ficou em 12,4% no trimestre encerrado em setembro, a menor taxa do ano, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Em relação ao trimestre anterior, de abril a junho, quando o índice ficou em 13%, a queda foi de 0,6 ponto percentual.
Em setembro, a população desocupada foi registrada entre 13 milhões de pessoas. O número representa uma queda de 3,9% em relação ao trimestre anterior. Ou seja, a indústria, o comércio tem sofrido um aquecimento e isso tem gerado vagas de emprego com perspectiva ainda melhores para o final do ano. Se você é uma das pessoas que procura oportunidade, tem vaga disponível no PAT de Rio Claro. Terça-feira com oportunidade de emprego para administrador de recursos humanos, analista financeiro, auxiliar de lavanderia, churrasqueiro, consultor de vendas, cozinheiro geral, fiscal de loja, operador de caixa, recepcionista atendente e técnico de enfermagem. Os interessados devem se dirigir ao PAT que fica na Avenida 3, número 536, no centro, e levar o RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Olha, nós vamos falar agora sobre um assunto que realmente parece impensado, né? Não tem como compreender uma situação como essa, mas os números apontam crescimento na prática, segundo denúncias feitas ao Ministério do Trabalho. O assédio sexual no ambiente da empresa, no ambiente do emprego do trabalho. Comigo aqui o advogado Gerser Rony, ele que é diretor também da OAB aqui de Rio Claro. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Gerser, essa prática, né, diante de tantos debates, essa questão da igualdade entre homens e mulheres nas empresas, essa busca pelo espaço para todos, e entra essa questão desse assédio no meio, parece que derrubando toda essa preocupação, essa luta por um posicionamento igual entre homens e mulheres. Por que isso acontece? Como que dá para lidar com isso? Denunciar, procurar o Ministério Público? Qual que é o caminho? Isso mesmo. O assédio sexual está previsto no artigo 216-A do nosso Código Penal, que é constranger alguém para ter vantagem ou favorecimento sexual. É importante salientar que antes mesmo da modificação de 2001, que ocorreu no Código Penal, tínhamos a figura, ainda temos a figura do constrangimento ilegal e do estupro. A partir de 2001, o legislador resolveu colocar o artigo de assédio sexual propriamente dito, que daí ocorre mediante o ambiente de trabalho. Então, esse tipo de crime, um dos requisitos dele é entre patrão ou ascendente na relação de trabalho. O que seria ascendente? O gerente, propriamente dito, ou o patrão, ou o gerente. No superior, na hierarquia da empresa ali. Entre colegas também caracteriza do mesmo patamar, por exemplo, de função dentro da empresa. Mas vamos supor, né, aquele colega de trabalho que insiste na cantada, insiste nos avanços, por exemplo, numa pessoa que não está interessada naquele processo. Olha, se o colega de trabalho ficar sabendo de algo da vítima e falar, se você não fizer os meus anseios sexuais, eu poderei falar para o nosso patrão tal coisa. Então, dependendo, isso daí poderá caracterizar sim. Então, dependendo, ele está utilizando de uma vantagem ou favorecimento sexual para não cair no ouvido do patrão alguma coisa que esse amigo, entre aspas, ficou sabendo. Qual que é o caminho para quem se ver nesta situação? O que já caracteriza, por exemplo? Olha, geralmente esse crime é caracterizado por gestos, né? O superior hierárquico faz gestos, ou escrito, né? Gesticula, esse tipo de coisa, ou dependendo, geralmente é por escrito ou por gestos. Mensagens, acho que hoje tem muito, né? Geralmente terceiro acaba, talvez tenha alguma comunicação interna, algum sistema interno que acaba dentro da empresa que acaba terceiro verificando isso. A nossa orientação é procurar um advogado e ele vai instruir
temos a delegacia para fazer a representação ou a denúncia, daí vai caminhar 2 tipos de processo. O processo na esfera criminal e depois, dependendo, por ser um ambiente de trabalho, na vara do trabalho, pelo dano que, dependendo, causou. Você acredita que por um medo de perda do emprego, de uma represália aí, fazendo a denúncia, esse número que cresce pode ser ainda muito maior do que realmente pela falta da denúncia? Porque numa crise, acabamos de falar de emprego, né, que houve uma melhora aí na queda mas houve uma melhora na queda do desemprego. Olha, a circunstância no Brasil não está nada fácil, né? Esse número pode ser muito maior e a pessoa às vezes não leva isso adiante por medo da dispensa? Com certeza. Assim como o crime contra a própria mulher, esse é um crime que, dependendo, a pesquisa não mostra a realidade dos fatos por algum receio. Mas é importante frisar que as partes podem guardar todos esses elementos de prova e, se até 2 anos, que é o prazo prescricional, vamos dizer assim, da relação de emprego, a pessoa for mandada embora, ela sim pode utilizar todo esse material contra o superior dela. Existe, Paulo, uma dúvida, por exemplo, em relação à doméstica. Porque doméstica, em tese, não teria vínculo empregatício direto, mas a jurisprudência tem entendido que possa causar o crime de assédio sexual, sim. Apesar de não ter a continuidade só eventual, uma vez por semana, vai à casa do suposto patrão, se ele faz esse tipo de assédio sexual, também pode figurar esse crime, mesmo não sendo patrão diretamente, como se fosse em carteira. Perfeito, mas a atitude também é uma atitude de desrespeito, não pode acontecer. Com certeza. Maravilha, Gerson. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua orientação aqui. Obrigado. E até a próxima oportunidade. Obrigado, até logo. Olha, depois do intervalo, vamos falar um pouco da reforma protestante e também o começo da maratona de provas e processos seletivos nos vestibulares. Tem Enem, haja pique para conseguir um bom desempenho. Os detalhes já agora são 1h01. Hoje, 31 de outubro, é uma data muito importante, já que é comemorado os 500 anos da Reforma Protestante. Em vários lugares do mundo são celebrados eventos para esse dia e em Rio Claro também tem uma apresentação especial. O repórter Leonardo Alves tem mais informações para a gente. Léo, boa tarde. É uma opção cultural, inclusive, não é mesmo? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todo mundo aí que está acompanhando o Rio Claro Notícias. Pois é, a comunidade luterana e presbiteriana aqui de Rio Claro prepararam uma apresentação, um culto ecumênico e também cultural no sentido das músicas que serão apresentadas. Eu vou conversar aqui agora com o Eldo Krieger, ele que é um dos líderes lá da igreja luterana aqui da cidade, também é pastor por lá e vai contar pra gente melhor sobre isso. Eldo, primeiro de tudo, muito boa tarde para você. O que vocês prepararam para essa noite em comemoração à reforma, né, aos 500 anos da reforma protestante aí de luterana? Bom, exatamente hoje, dia 31 de outubro, estamos comemorando o jubileu dos 500 anos da Reforma, que deu início lá em Wittenberg, na Alemanha. Onde há igrejas, digamos assim, oriundas que têm esse legado da Reforma, eles têm procurado fazer celebrações. Celebrações com esse olhar de respeito, onde procuramos celebrar aquilo que temos em comum entre as igrejas. Hoje à noite, em Rio Claro, nós preparamos um culto, nossa igreja luterana e também as igrejas presbiterianas aqui dessa cidade. O culto será hoje à noite, às 19h30, na igreja luterana, que fica aqui em Rio Claro, na Avenida 14, esquina com a Rua 5, no centro. E o culto será diferente, terá mais um tema, um foco comemorativo, celebrativo. Por isso, então, foi preparada uma cantata, onde serão apresentadas músicas com letras que trazem mensagens que são, digamos assim, que vêm lá desde o século XVI, que tanto as igrejas presbiterianas como as igrejas luteranas preservam até hoje. É um legado que elas carregam, algo que elas herdaram dos reformadores do século XVI. Então vamos compartilhar com as igrejas
algumas verdades, algumas compreensões das Sagradas Escrituras que fundamentam a vida de fé das igrejas e dos fiéis. E hoje é uma noite de festa até mesmo por conta do próprio cristianismo, né? Então tá todo mundo convidado para participar, a Igreja Luterana, que é uma das organizadoras aí, até mesmo por conta do jubileu, mas tá todo mundo convidado, católicos, luteranos, todo mundo, como que é? Sim, sem dúvida, é um encontro aberto, né? Começa às 19h30, aberto para a comunidade toda, quem quiser, católicos ou não católicos, evangélicos ou ateus, quem quiser participar está convidado para estar com a gente hoje à noite, às 19h30. O senhor comentou da cantata, né? Serão 2 corais pelo menos se apresentando e promete uma noite muito bonita realmente, né? Todas as músicas sacras e tudo mais. Sim, é uma noite musical, né? Não vai ter discurso, não vai ter pregações, vamos, além da parte musical, com várias músicas, com vários corais, cantores de diferentes igrejas presbiterianas e também coral da igreja luterana, que é o mais antigo coral da igreja luterana a nível de Brasil, vão estar cantando hoje à noite e vai fazer parte também desta cantata um momento onde vamos estar celebrando a Eucaristia, a Santa Ceia. E todas as pessoas presentes, quem quiser assim desejar, vai poder estar também comungando com a gente, expressando assim a unidade dos cristãos, que é o que Cristo desejou e é o que nós temos que buscar, independente de qual igreja nós fazemos parte, precisamos buscar sim cada vez mais o diálogo e a unidade, celebrar aquilo que nós temos em comum. Com certeza, Eldo, muito obrigado pelas suas informações, viu? É aí, então, a programação para você aí de casa. Nesta terça-feira, dia 31 de outubro, tem festa. E é aquilo que a gente comentou aqui, uma festa ecumênica para todos os credos aí se unirem e poderem participar. Vamos reforçar que começa a partir das 7h30 da noite. O endereço lá da Igreja Luterana é na Avenida 17, esquina com a Rua 5, Avenida 14, perdão, esquina com a Rua 5, número 466. Vale a pena o convite para todo mundo nessa noite. Eu volto com você aí no estúdio, Paulo. Legal, Léo, obrigado pelas informações. E o fim do ano chegando e muita gente não está nem aí para o Natal, viu? São os estudantes que estão nesse processo de transição, ensino médio, cursinho para os vestibulares e a maratona de provas, aí, inclusive com o Enem. Não é fácil, tem que estudar muito e também se preparar fisicamente e psicologicamente para encarar este desafio. Com o fim do ano chegando, o que a maioria dos estudantes quer é que as férias escolares cheguem logo, mas para uma grande parte deles, os meses de novembro e dezembro não são sinônimo de descanso. Os vestibulares mais importantes do país ocorrem justamente nessa época, e tem gente se preparando para um desafio e tanto. Além do Enem, o Érico também irá fazer as provas da USP e da Unicamp, mas o que ele quer mesmo é passar em uma outra instituição. Eu quero Engenharia Mecânica Aeronáutica, mais especificamente no ITA, lá em São José dos Campos. Eu decidi meu curso a partir do primeiro ano, que eu comecei a perceber que eu gostava mais da parte de exatas, daí eu logo voltei para a engenharia. Em alguns dias da semana, o Érico chega a ficar na escola durante 9 horas, tudo para alcançar o objetivo que já o acompanha há bastante tempo. Agora, chegando perto da prova, eu dou uma intensificada nos estudos, mas, claro, com cuidado de não surtar. Mas sim, dou uma intensificada nos estudos, principalmente procurando buscar exercícios de provas antigas para treinar o que eu posso encontrar lá. Além do tempo que fica na escola, ele também dedica mais 3 horas por dia para os estudos em casa. Haja disposição. Comparado com outras provas, o vestibular do ITA não é o mais concorrido, mas possui um fator a mais e que exige tanta dedicação. A dificuldade da prova, que até os professores comentam sobre isso em sala de aula, os coordenadores falam com a gente, que eles cobram coisas que são além do ensino médio. E com tanto tempo de estudo assim, será que sobra espaço para uma folga, pelo menos nos fins de semana? Com uma rotina de estudos bem regrada, você acaba tendo um certo cansaço. E daí é por isso que eu busco no final de semana dar uma relaxada e não pegar nos livros. Com uma rotina de estudos tão puxada, assim, não só o Érico, mas todos os estudantes que vão passar por uma maratona de vestibulares precisam de algum outro hobby que não esteja ligado aos estudos para desestressarem um pouco. No caso dele, a música tem um papel importante nesse processo. Eu tinha esse violão faz tempo, só que daí, a hora que eu descobri a música, foi algo incrível, assim. É algo que desestressa muito e me tira bastante dessa rotina regrada e estressante que acaba sendo. A
Para esta psicóloga, o modelo atual dos vestibulares serve para preparar o aluno para absorver o conteúdo que será ensinado no curso superior. Ele tem que ter uma maturidade e um conhecimento básico que lhe permita absorver o que é dado na universidade. E por mais tenso que seja esse período, ela garante que só é pego de surpresa quem não se prepara desde o início. Dificilmente um jovem vai abrir mão de uma balada para ficar estudando para uma prova. Então ele vai para a balada, no dia seguinte ele chega na prova e não faz nada, mas depois dá certo, ele sempre acha que depois vai dar certo, vai encaixar. Aí quando chega no vestibular, que é o funil, aí ele se desespera, porque ele não está preparado. Tem muitos outros alunos mais preparados que ele. A família também pode ajudar a diminuir a tensão do estudante antes da prova. Não cobrem, não pressionem. Não reclamem, porque você não estudou o ano inteiro. Nem que vocês percebam, pais, que o seu filho realmente não deu tudo o que tinha que dar. Aquela semana não é a hora de você falar sobre isso. É a hora de você dar força para ele se desenvolver. Depois de passar do vestibular, olhe os resultados. Não deu? Aí converse sobre tudo o que aconteceu. O cuidado com a saúde também é essencial para não ter imprevistos antes dos exames. Na hora da prova, podem acontecer vários tipos de incidentes desagradáveis. Por exemplo, ele pode ter algum distúrbio físico. Às vezes ele pode ter uma dor de barriga, por exemplo, uma diarreia antes de ir para a prova, que ele não consiga chegar no horário. Ou ele pode aguentar ir até lá, sentar na frente da prova, só que olhar e ele percebe que ele não lembra nada, é o que se chama de branco de prova. Uma queda de pressão, com uma queda de pressão ele não consegue fazer uma prova, entendeu? Ou uma crise de hipoglicemia. Ele pode ter vários tipos de descargas emocionais que se manifestam no físico na hora da prova pela ansiedade excessiva. Precisa tomar muito cuidado nessa época do ano. E é lógico, né? Estudar a noite inteira antes da prova, é claro que já não vai mais adiantar. Rio Claro Notícias fica por aqui. Agora colado, jogo rápido na sequência com o Samir. E eu volto amanhã ao vivo, 7h30 da manhã, contando com você já no Acorda. A gente se vê. Tchau.